Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 12, versos 18 a 27, diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher, e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou, e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro, da mesma maneira. E tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E, acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ele não é o Deus de mortos, mas Deus de vivos. Por isso, vós errais muito. Nós temos meditado nesse tempo sobre algo que é primordial para a nossa caminhada de fé, que é a nossa meditação bíblica. Nessa série de aulas na nossa escola bíblica, nós estamos vendo sobre aquilo que são as distorções da Bíblia, distorções bíblicas, algumas, né? Ainda chegaremos a vários exemplos. Mas antes disso, a direção do Senhor para nós tem sido de nós vermos o que vem antes da interpretação, que são erros na nossa meditação. E se o Senhor permitir, ao final de hoje, nós teremos chegado a 42 erros que nós podemos cometer, e eu pessoalmente já cometi vários deles, se não todos, na nossa meditação bíblica. Esse contexto aqui, daquilo que nós temos visto, é de um embate do Senhor Jesus, como nós vimos na semana passada, com vários religiosos, com especialmente 3 dos principais grupos religiosos que se sentiram afrontados por Jesus, por aquilo que Jesus ensinava, e por Jesus, ao entrar em Jerusalém, aquela entrada triunfal no jumentinho, Jesus ter feito aquela limpeza no templo. E eles vão questionar a Jesus: com que autoridade o Senhor faz isso? Você faz isso? E daí começa todo esse embate. No meio desse embate, surge a pergunta dos saduceus. Quem eram os saduceus? Relembrando aqui de forma breve. Os saduceus, eles eram um partido religioso, econômico e político dominante na época de Jesus. Ele era composto principalmente por sacerdotes e aristocratas ali de Jerusalém. O nome, né, saduceus, deriva de Sadoc, ou Zadok, que foi o principal sacerdote nomeado por Salomão. Eles apoiavam a presença romana, eles eram materialistas e adotavam a cultura grega. Então, o que eles pensavam? Qual era a filosofia de vida deles? O que importa para nós é o aqui e o agora. Eles não criam na ressurreição dos mortos, eles não criam no juízo final, eles não criam em anjos, não criam em espíritos. Para eles, o que valia era receber a bênção de Deus agora. O que importava para eles era satisfazer o ventre. Muito parecido da maneira com que muitos de nós, nos achegamos até o Senhor. Não que necessariamente hoje seja assim, mas pode ser que você tenha se achegado ao Senhor
porque você queria ver a sua família restaurada, porque você passava uma aflição no teu interior, por causa de uma doença, por conta de uma questão financeira. E aí, por você pensar no aqui e agora, e saber que Deus é o Deus Todo-Poderoso, ouviu falar sobre isso, você se aproximou, você participou de um primeiro culto, de uma primeira reunião cristã. E hoje, ouvindo, ao longo dos anos, ouvindo a verdade, eu creio que todos nós amamos a Jesus por quem ele é, por aquilo que ele fez por nós. Mas os saduceus, eles só pensavam no aqui e agora. Eles eram extremamente materialistas. É como se nós estivéssemos congregando, eu vou congregar para que a minha semana seja uma semana abençoada. Mas eu não vou congregar porque eu entendo a importância de estar junto dos irmãos, me edificar na fé, edificarmos-nos mutuamente na fé, de crescer espiritualmente, de orarmos juntos, de louvarmos ao Senhor juntos, porque na eternidade o meu desejo é estarmos todos com o Senhor. Eles eram o oposto disso, eles pensavam no aqui e agora. Uma das diferenças, além dessa de não crer na ressurreição dos mortos, dos anjos, dos espíritos que eles tinham em relação ao grupo dos fariseus, é que eles rejeitavam a interpretação oral da lei e se focavam especificamente no Pentateuco. Então, o que valia para ele de escritura, de ensino bíblico, eram os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós temos na nossa Bíblia. Então, eles viviam dessa forma. Depois que o templo foi destruído, onde o sacerdote exercia o seu ministério? Escola bíblica, pode falar. Onde o sacerdote exercia o seu ministério? Oi? No templo. Com a destruição do templo, eles ficaram sem lugar para exercer o sacerdócio. Então, quando o templo foi destruído, a função deles, que a maioria deles eram sacerdotes, a função deles ficou deixada de lado. Eles deixaram de trabalhar enquanto sacerdotes. Então, os saduceus, após o ano 70, com a destruição do templo, aquela invasão em Jerusalém, eles foram desaparecendo. Já os fariseus não. Os fariseus se mantiveram e deram origem ao que hoje a gente conhece como movimento rabínico. Os rabinos que nós temos hoje em dia, desde então, a partir daquele ano, 70. Já os saduceus não. Então, esse é o grupo que foi perguntar a Jesus. Um grupo que não apenas queria se defender daquilo que Jesus ensinava, porque Jesus poderia, o ensino de Jesus poderia gerar uma revolta no coração do povo e eles perderam os privilégios deles diante do povo, com o apoio do Império Romano, mas também porque eles queriam vencer no argumento os seus rivais, vamos colocar assim, entre aspas, que criam na ressurreição, os fariseus. Então, eles queriam vencer o debate teológico, vamos chamar assim, também, além de quererem pegar Jesus no pulo. Então, nesse contexto, quando Jesus fala para eles que eles erram, no versículo 24, faz uma pergunta. Jesus respondendo, disse-lhes: porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? E no 27, Jesus diz assim, na parte B: por isso vós errais muito. Jesus estava afirmando que aquele grupo errava na maneira como eles estavam compreendendo a Bíblia. Mas nós não erramos apenas na nossa interpretação das Escrituras. Isso, infelizmente, acontece muito, irmãos, por vários aspectos. Nós nos equivocamos. Mas na nossa leitura pessoal, na nossa meditação pessoal, nós temos uma maneira, pelo menos, temos visto, e se o Senhor permitir, teremos visto 42 maneiras
com as quais nós nos equivocamos na nossa meditação bíblica. E por que falar da meditação bíblica? Porque você e eu precisamos dessa independência. A Bíblia, ela precisa. Eu vou falar uma bobagem aqui, eu espero que você entenda. A Bíblia, ela precisa sair dos meus lábios e ir para a sua mão. Você não pode se alimentar da palavra de Deus daquilo que é pregado e ensinado simplesmente. Mas você e eu precisamos nos alimentar da nossa própria meditação pessoal. A briga, uma das brigas na reforma, eu aqui não estou levantando a bandeira da reforma protestante, endeusando, nada disso, mas uma das bandeiras da reforma foi exatamente essa de tirar a Bíblia da boca daqueles que coordenavam lá os grupos religiosos e entregar ao povo. A partir de então que nós passamos a ter, depois de muito tempo, muito tempo, a Bíblia nas nossas mãos, a palavra de Deus nas nossas mãos. E é um prejuízo muito grande para a nossa vida espiritual quando nós não valorizamos isso, quando nós desprezamos meditar na palavra, de preferência, diariamente. É um grande equívoco nosso. E aí, dentro disso, nós já vimos que, em relação aos erros na nossa meditação bíblica, nós vimos que nós erramos. Vou revisar aqui para os irmãos irem se lembrando. Espero que, terminando hoje aqui, se o senhor permitir, logo mais à tarde eu coloco lá no nosso grupo do WhatsApp o PDF com todas essas referências que nós temos visto. Que nós não erramos na meditação bíblica quando não cremos que a Bíblia é divina, quando damos ouvidos a outras vozes, quando temos má vontade na leitura, quando não a consideramos pura, quando não refletimos sobre aquilo que estamos lendo, quando não oramos, quando não temos o coração ensinável, não temos a motivação correta, quando não temos uma continuidade, algo esporádico, quando não priorizamos, deixamos lá para o último momento, não tive tempo de ler a Bíblia, quando não priorizamos, quando desprezamos a presença do autor, quando não compartilhamos ela, quando não memorizamos, quando não praticamos, não cremos na sua eficácia, quando fugimos da sua avaliação, quando consideramos que ela precisa de atualização, quando pensamos que ela pode ser anulada, ignoramos a sua suficiência para a verdadeira fé, quando priorizamos outro alimento, quando não esclarecemos dúvidas, quando não priorizamos toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, quando ficamos distraídos com assuntos periféricos, quando não vamos a Cristo, lemos a Bíblia, meditamos nas Escrituras, mas isso não nos leva a amarmos mais a Jesus. Isso não nos leva a nós nos entregarmos a Jesus. Quando não cremos na mensagem da cruz, olhamos para a Bíblia e não enxergamos que ela fala, ela narra a história da nossa redenção. Quando nós ignoramos isso. Quando não somos testemunhas do Cristo vivo, ou seja, meditamos na Bíblia, mas no dia a dia em nada nós nos parecemos como verdadeiras testemunhas de Jesus. Em nada nós não parecemos com discípulos de Cristo. Quando nós priorizamos a tradição religiosa, isso acontece muito, infelizmente. Quando não lemos contra nós, ou lemos aquilo lá e aquilo não nos confronta. Quando não somos diligentes, como os bereanos, que ouviam o ensino, a pregação aos sábados, mas todos os dias estavam vendo nas Escrituras se era assim, de fato, como Paulo estava ensinando. Quando não queremos nos encher da palavra, quando também não nos enchemos do Espírito, achamos que devemos somente nos encher da palavra. Como Jéssica disse há uns anos atrás, a gente não esquece, estocar a palavra. Quando nós apenas estocamos a palavra, mas não nos enchemos do Espírito Santo. Vimos isso lá em contexto lá da parábola das virgens. Quando priorizamos o conhecimento em detrimento do amor, sabemos o que a Bíblia diz, mas a prática, porque nós sabemos o que a Bíblia diz, naquilo que um irmão esteja equivocado,
Nós queremos fazer valer a palavra, mas deixamos o amor de lado, o momento oportuno de falar, deixamos de orar antes de falar, deixamos de orar para saber se devemos falar com o irmão, né? Mas queremos mostrar que o conhecimento bíblico é o que prevalece e o amor pelo irmão ficar de lado. Erramos também quando nós não buscamos crescimento espiritual, quando não buscamos sabedoria para a vida, quando não baseamos a nossa piedade na palavra, a maneira como nós vivemos a vida cristã não é como a Bíblia diz, é como nós achamos que deve ser. Então, nós estamos lendo a Bíblia para quê? Para que está servindo a nossa meditação bíblica se eu não oro segundo a palavra, se eu não canto louvores segundo a palavra, se eu não caminho na fé segundo a palavra diz? Se fosse assim, não seria necessário Deus ter escrito e preservado a Bíblia até os nossos dias. E, a partir de hoje, abra, por favor, 2 Timóteo, capítulo 2, versos 14 a 19. Se por acaso eu estiver falando rápido demais, levanta a mão, sinaliza. Se por acaso você não estiver entendendo, sinaliza também. Segunda Timóteo, capítulo 2. (14 a 19). Nós erramos na meditação bíblica quando não nos protegemos das heresias e dos desvios doutrinários. Diz assim a palavra de Deus. Traze estas coisas, Paulo falando a Timóteo, traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a preservação dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Esse texto aqui, esses versos, nós conhecemos muito o versículo 15, de nos apresentarmos a Deus como obreiros aprovados, que manejam bem a palavra da verdade. Mas qual é o contexto do versículo? É de Paulo falando: combata as heresias se enchendo da palavra, manejando bem a palavra da verdade. Defenda-se dos desvios doutrinários comendo Bíblia. Então, essa é uma das funções principais da nossa meditação bíblica pessoal. Quanto mais nós conhecermos da palavra, lendo, relendo, relendo e relendo, continuamente, de preferência a Bíblia toda, quando alguém falar alguma abobrinha, alguma coisa errada, você já sei que isso está errado. Né? Quando alguém chegar aqui, por exemplo, para anunciar uma fé que vai te levar, que vai te motivar a viver as coisas boas aqui na terra, você já vai, Jesus não morreu por isso, né? Ao invés de batermos palma e darmos glória a Deus em alta voz, como nós fizemos aqui ano passado,
E eu fiquei estarrecido com aquilo, a quarta-feira à noite. Então, nos defendermos. Essa é uma das razões principais disso, de nós meditarmos na palavra. Um outro equívoco nosso ao meditar na Bíblia. Abra, por favor, querido, Daniel, capítulo 9. Abra, por favor, amados irmãos. Quando nós abrimos e lemos, nós compreendemos melhor aquilo que está sendo falado. Às vezes, quando é uma pregação, na pregação, às vezes, ela tem um ritmo mais acelerado. Não dá tempo, às vezes, para pedir para o irmão abrir, né? A gente já vai lendo, independente dos irmãos terem conseguido ler ou não. Mas na escola bíblica dá para fazer isso. Você abrir a Bíblia com calma. Daniel capítulo 9, versos 1 a 19. Se os irmãos usassem todos, né, uma mesma versão, daria até para pedir para os irmãos lerem, né? Não ficar só eu lendo, mas um dos irmãos lerem, né? E aí a gente ia interagindo melhor. Seria bom. Que texto é esse aqui, antes de nós lermos? Lembra daquela promessa de Deus por meio de Jeremias? Só esqueci o capítulo. Se não me engano, capítulo 29. Esqueci o verso. Deixa eu abrir aqui, né? Jeremias 29. Eu estou querendo chutar um versículo, mas eu não tenho certeza. Deixa eu abrir aqui. Versículo 13. Jeremias 29, 13. Jeremias escrevendo uma carta que estava cativo na Babilônia. E ele escreve algumas coisas. Vamos ler a partir do 10, né? Só para você entender qual é o contexto do que nós vamos ler em Daniel. Jeremias 29, do 10 ao 14. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, uma pausa aqui, o povo, por conta do seu pecado, foi levado cativo para a Babilônia. O reino do norte, lembra que Israel foi dividido em dois? Reino do norte e reino do sul, depois da morte de Salomão, né? O filho dele, Roboão, quis exagerar nos impostos e maltratar o povo, dizendo que seria pior do que o seu pai exigia nos impostos, e o reino então foi dividido. O reino do sul ficou com a dinastia de Davi, digamos assim, o reino do norte, das tribos e meia, com diferentes reis. Esse povo aqui, no reino do sul, o reino do norte foi disperso pelo Império Assírio para vários lugares. E quem foi levado cativo do reino do sul foi levado para a Babilônia. Eles invadiram o templo, Nabucodonosor, tomaram dos utensílios da casa do Senhor, queimaram, destruíram as casas dos líderes, levaram o rei preso. Então, o povo estava cativo na Babilônia. Aí Jeremias, daquela época, escreveu, né, Deus falando por meio dele. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, ou seja, o castigo, a punição vai ser de 70 anos. Vos visitarei e cumprirei sobre vós, se você puder acompanhar, vai ser bom para você ler com seus olhos. Cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Só uma pausa aqui, isso é um outro versículo que nós cristãos aplicamos na nossa vida. Os pensamentos de Deus sobre mim são pensamentos de paz, são outros pensamentos, são pensamentos altos.
fazendo uma interpretação errada. Isso aqui era Deus falando com o povo cativo na Babilônia. Aí no versículo 12: Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Mas já vamos ver o que é esse buscar a Deus de todo o coração que Daniel entendeu e fez. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Vou voltar vocês para Israel. Então, o que Deus estava falando aqui? Olha, depois de 70 anos, volte para Daniel agora, por favor, Daniel 9. Eu vou livrar vocês do cativeiro, vocês vão entender isso, vocês vão me buscar, e se vocês me buscarem de todo o coração, eu vou ser achado de vocês. E vou levar vocês de volta para a terra de vocês. O cativeiro vai ter fim. Daniel entendeu isso. Daniel entendeu o que a Bíblia estava dizendo. Aí olha o que o texto diz aqui. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos, quem se lembra quantos anos? 70 anos, de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, uma pausa aqui. Então, Daniel, ele leu a Bíblia. Ele lia. Leu não, ele lia a Bíblia. E ele meditou na palavra de Deus, aplicou aquilo sobre a própria vida. E peraí, Deus está dizendo que são 70 anos. Já deram 70 anos. Eu olhei aqui no meu relógio aqui do meu smartphone, já se passaram 70 anos, chegou a hora de orar. E é isso que ele faz. Chegou a hora de buscar ao Senhor de todo o coração. Porque se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, ele vai ser encontrado de nós. Nós vamos o encontrar e ele vai nos levar de volta para casa. Só que aí, o que para Daniel foi esse buscar a Deus de todo o coração? A partir do versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza, e orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós porque pecamos contra ele.
e ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos à sua voz. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente, ó Senhor, segundo todas as tuas justiças. Aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém o teu povo em um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. O que Daniel fez aqui, irmãos? Pode falar. Fez uma oração, um clamor. Mas uma oração. Oi? De acordo com a palavra. E o que o quê? Por causa do pecado deles, foram levados cativos para lá. Então, o que Daniel fez na sua oração? Oi? Se arrependeu, suplicou. Suplicou o quê? Não entendi? Misericórdia. Confessou os pecados e pediu perdão. Ele se arrependeu, confessou, suplicou o perdão de Deus. Então, nós erramos na nossa meditação bíblica também quando nós lemos o texto e refletimos sobre ele, e ao meditar, nós não queremos nos arrepender dos nossos pecados. Quantas vezes você e eu me incluo, tá, irmãos? Nós lemos algum texto e o Espírito Santo nos convenceu de que aquela prática narrada ali naquele texto se aplica à nossa vida, e nós só corre aquela lagrimazinha aqui, a gente dá aquela secadinha assim de leve e vira a folha, como se nada tivesse acontecido. Você já não leu na Bíblia que falar mal do teu irmão é pecado? Eu já. Você já não leu na Bíblia que a, a palavra branda desvia o furor? Por que quando a pessoa está enfurecida, nós muitas vezes, alguns na maioria das vezes, outros talvez em todas as vezes, a voz já engrossa, sobe um calor, e a gente quer responder na mesma medida, por exemplo. E por aí vai. Nós já não lemos na Bíblia vários textos sobre perdão. E por que nós ainda continuamos, às vezes, guardando mágoa no coração? Então, nós erramos muito na nossa meditação bíblica pessoal
quando nós meditamos naquilo, irmãos, o Espírito Santo está gritando para nós que aquilo ali está falando do nosso pecado e nós não nos arrependemos. Nós não mudamos a nossa mentalidade e não confessamos a Deus. Não suplicamos o perdão de Deus. Jesus, ele fala no modelo de oração, que nós conhecemos como oração do Pai Nosso, qual é a única coisa que Jesus faz questão de explicar naquela oração? Que ele bota um porquê. O que ele fala? Quem se lembra? Pode falar. Não vai nos perdoar. Então, o que Jesus explicou, a única coisa que ele explicou e indicou, que é a coisa primordial de toda a oração, é resolver o problema do pecado, irmão. Tem que se arrepender, pedir perdão a Deus. Mas para eu pedir perdão a Deus, eu primeiro preciso perdoar. Claro. Então, se Jesus indicou que essa é a prioridade, e esse exemplo aqui muito claro, Daniel leu a Bíblia anos depois, décadas depois. Espera aí. Isso aqui está falando para a gente nesse tempo. Buscar ao Senhor de todo o coração. O que isso significa para mim? Eu vou orar a Deus, confessando os nossos pecados, suplicando pelo perdão dele. Então nós erramos muito na nossa meditação pessoal quando nós não nos arrependemos dos nossos pecados, irmãos. Nós erramos na nossa meditação bíblica quando não queremos a verdadeira liberdade. João, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 8, versos 28 a 36. Jesus está ensinando várias coisas, falando que ele é a luz do mundo. Diz que se eles morrerem nos pecados deles, eles estavam perdidos. E aí, eles não tinham entendido muito bem que Jesus estava falando do Pai. E aí, no versículo 28, ele diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, e levantar o Filho do Homem significava crucificação, e eles entendiam isso. Levantar significava crucificar. Quando vocês crucificarem o Filho do Homem, aquele que se fez carne, o descendente do homem, então e fazendo uma referência a ele mesmo, Jesus, conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. É engraçado que muitos não significa todos. Então Jesus pregava, nem todo mundo cria. Muitos criam, alguns criam, mas não todos. A gente não pode levar o fardo da conversão daqueles aos quais nós anunciamos a pregação. Nem todo mundo se converteu, nem todo mundo se arrependeu. Não acontecia com Jesus, vai acontecer com a gente. Eu só estou falando para mim, né? Daquele peso no coração, meu Deus, não muda, né? Nem com Jesus. Mas vamos lá. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa,
o Filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a verdadeira liberdade e a verdadeira libertação, elas consistem no fato de nós permanecermos na palavra de Deus. Não é apenas nós crermos na Bíblia, que é a verdade, que é a palavra de Deus, e crer que Jesus é o Filho de Deus enviado para a nossa salvação, que o justo morreu em nosso lugar, sendo nós injustos, que fomos salvos. Se de fato nós não permanecermos nesses ensinos aqui da palavra. Então, se eu medito na Bíblia e eu não quero permanecer nisso que a Bíblia me ensina, me diz, eu não vou ser liberto. Já contei isso aqui, experiência minha pessoal. Como se deu o meu processo de libertação da pornografia, por exemplo? Quando eu permaneci na palavra. Quando eu perseverei em permanecer na palavra. Foi aí que eu fui liberto. Uma coisa é eu ter reconhecido, admitido o pecado, confessado, me arrependido, clamado pela misericórdia de Jesus. Ok. O Senhor me resgatou. Mas como de fato eu nunca mais voltei a essa prática? Quando eu permaneci na palavra. E eu sei, para a minha vida, estou falando por mim, que se eu deixar de permanecer na palavra, eu vou me sujar de novo. Eu vou me sujar de novo. Então, a verdadeira liberdade consiste em nós permanecermos na doutrina de Cristo. E qual é a doutrina de Cristo? É o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É o domínio de Deus, o reinado de Deus sobre a nossa vida. É deixar que o Espírito Santo nos conduza e governe a nossa vida. Então, se nós permanecermos nisso, verdadeiramente nós seremos livres. Mas o ruim, o péssimo, é quando nós lemos toda a Bíblia e não enxergamos as palavras de Cristo, a palavra de Cristo. E aí nós não vamos entender que o que Jesus ensinou é que agora é chegado o reino de Deus, o governo de Deus, o domínio de Deus, o reinado de Deus. Não numa nação que se diz que os judeus é o Senhor. Não lá no Congresso Nacional, como 8 de janeiro do ano passado, mas no nosso coração. Então, quando nós permanecemos nisso, verdadeiramente nós somos livres. Então, nós erramos na nossa meditação bíblica quando nós não, de verdade, nós não queremos a verdadeira liberdade, não queremos permanecer nessa palavra. Outro, João ainda, capítulo 17. Quando nós não queremos viver em santidade. Os irmãos estão se aperfeiçoando. Ó. Semana passada era o relógio, agora já é o relógio e o cronômetro. Glória a Deus. João 17, 14 a 19. Aquela chamada oração sacerdotal de Jesus, Jesus orando por nós. E aí, essa é uma oração um pouco mal interpretada, no meu entender, em alguns aspectos. Mas focando aqui nos versos 14 a 19, abra, por favor. Olha o que o texto diz. Jesus dizendo ao Pai em oração, e a turma ouviu. Especialmente João, que registrou, né? Podemos dizer assim. Pelo menos ele. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal.
não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Jesus está falando que deu a palavra para os discípulos. E os discípulos, e ora ao Pai para que os discípulos permanecessem nessa palavra, de maneira que essa palavra, a palavra da verdade, iria os santificar. Mas peraí, eles já não criam em Jesus? Eles já não estavam santificados? Poderíamos perguntar, né? Mas, puxa, aquele que entregou a vida a Jesus já não foi santificado, separado desse mundo? Só que da mesma maneira como Jesus, ele afirma que ele mesmo se santificava, ou seja, continuamente, dia a dia, Jesus procurava andar em santidade. Jesus orou ao Pai para que você e eu também andássemos em santidade. E ele diz como isso se daria: por meio da palavra de Deus. Então, quando eu medito na palavra e eu não quero aprender na palavra como eu devo viver em santidade, eu não busco na Bíblia a instrução para eu andar em santidade, eu estou lendo a Bíblia para quê, irmãos? Eu estou errando na minha meditação bíblica. Se o meu desejo não é andar em santidade, de maneira que a minha vida glorifique ao Pai em diferentes aspectos, eu estou errando na minha meditação pessoal. Então, nós precisamos desejar isso. Ao meditarmos na Bíblia, vermos na palavra como nós andarmos em santidade. E como? Se enchendo do Espírito Santo. Se encher do Espírito Santo, né, já vale sempre lembrar, falamos bastante sobre isso uns 2 meses ou um pouco mais ano passado. Não se trata de você sapatear no poder, rodopiar, falar em línguas e ser usado em dons espirituais necessariamente. Mas é você ser controlado, é o Espírito tomar o seu ser, tomar as suas mãos, e você com as suas mãos, que fazia coisas erradas com as mãos, agora faz aquilo que é o correto. Se colocava os seus olhos naquilo que não deveria olhar, o crente cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo está dominando o seu olhar. Ele agora não coloca mais os olhos naquilo que ele não deve. Se o linguajar, o falar, era um linguajar ofensivo ao próximo e que ofendia a santidade de Deus, um crente cheio do Espírito Santo, ele vai ter agora um falar que glorifica e honra a Deus. Então, isso é ser cheio do Espírito Santo, é você ter a capacitação de Deus para você viver uma vida em que você seja testemunha de Cristo. Então, eu busco na palavra as instruções, a instrução para que eu me santifique, para que você se santifique. Nós erramos na nossa meditação bíblica. Filipenses, por favor, capítulo 2. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1 a 18. Se possível, abra, por favor. Portanto, só um adendo aqui, contexto. A carta aos Filipenses é chamada por muitos como a carta da alegria. Por quê? Porque Timóteo chegou para Paulo narrando que os irmãos de Filipos, eles estavam muito entristecidos
com a prisão de Paulo, num profundo sofrimento e também sofrendo por antecipação, não apenas do ícone da expressão, de uma das maiores expressões de vida cristã do tempo deles, do, do pastor deles, vamos dizer assim, estar preso. Isso mexia com eles. O nosso pastor está preso, vamos dizer assim, ainda que Paulo não fosse pastor local. Mas aquele que esteve aqui conosco, que formou a igreja, aquele que, sabe, ele está preso, aquilo entristecia eles. Como também eles estavam amedrontados deles também sofrerem por amor ao evangelho. E Paulo fala para eles, pô, pelo amor de Deus, fiquem tranquilos. Eu estou aqui preso. Não foi a segunda prisão em que ele morre, mas a primeira, depois que quando teve aquele naufrágio e aquela viagem turbulenta e ele vai parar lá em Roma. Então, dali ele escreve algumas cartas, como essa aqui, por exemplo. E ele preso ali, fiquem tranquilos. Eu estou aqui preso, mas o evangelho está correndo solto. A guarda pretoriana está ouvindo falar sobre o evangelho, vidas estão se convertendo, a palavra de Deus está fluindo. Eu estou bem, eu estou sofrendo por amor a Cristo, eu sou prisioneiro de Cristo, fiquem tranquilos. E, aliás, a vida cristã, ela passa por sofrimentos. Alegrem-se. Vocês têm Jesus. Vocês precisam suportar o sofrimento. E olha, por causa desse momento que vocês estão, que vocês nem têm louvado ao Senhor, que vocês têm tido dificuldade de se reunirem para celebrarem ao Senhor, vocês estão se estranhando aí. Vocês não estão se entendendo. Não hajam assim. Aí ele vem para o capítulo 1. Para o versículo 1, perdão. Ele fala, no capítulo anterior, ele fala o versículo 29, né? Porque a vós foi concedida em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Que combate que eles já tinham visto? Lembra de Paulo e Silas na prisão? Que à meia-noite, eles louvando e orando ao Senhor, ou melhor, orando e louvando, é o inverso, ao grande terremoto. Então eles viram que Paulo tinha sido preso porque tinha expulsado o demônio daquela menina que tinha um espírito de adivinhação. E eles já tinham visto isso, o sofrimento de Paulo, como Paulo foi chicoteado, como ele foi humilhado, desrespeitado, aviltado. Eles tinham visto e agora eles estão ouvindo falar que Paulo está preso, de novo, por causa do evangelho. Aí ele vem, portanto, já que vocês estão entendendo que o cristão sofre, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Uma pausa aqui. Na nossa casa, não tem quando alguma coisa está fora dos eixos, e não por causa do seu familiar, mas porque você está preocupado com aquele problema, aquela dificuldade, às vezes você responde meio atravessado. Não é porque você teve algum problema com teu familiar, com o marido, com a esposa, com o filho, com o pai, com o tio, com nora, com sogra. Não. Mas é porque naquele dia você não está bem. E por você não estar bem, você acaba bicando com a pessoa. E que depois de um tempo, me perdoa, eu estava de cabeça quente, não é nada com você não, eu te amo. E esquece. É porque eu estou preocupado com essa e essa situação. Os irmãos preocupados com Paulo estar preso e com medo deles também serem presos, às vezes eles estavam se estranhando. É por isso que Paulo fala isso aqui nesse versículo, nesses versos 3 e 4.
De sorte, 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também, o evangelho não termina na cruz, irmão. O evangelho não termina com o Deus encarnado que se humilhou ao ponto de ser um bebê, aprender a mamar, a falar, a andar, a ser conduzido, a ser limpo da sua sujeira, a tomar banho, que aprendeu a viver aqui nessa vida, mas ser um servo, e um servo obediente, e obediente até a morte de cruz. O evangelho não para aí. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus ressuscitou e recebeu do Pai essa enorme, grandiosa exaltação. De sorte que, meus amados irmãos, ou seja, por isso, já que Jesus suportou o sofrimento, já que foi assim com Jesus e se humilhou, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, muito mais agora que eu estou preso, muito mais agora que eu estou preso, vocês precisam dar bom testemunho. Aí ele continua, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo, retendo a palavra da vida. Esse é o detalhe. Para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Paulo está falando para eles, olha, suportem o sofrimento, se humilhem, tendo como exemplo o exemplo do Senhor Jesus. E detalhe, façam isso resplandecendo no mundo, desenvolvendo a salvação de vocês com temor e tremor. Aí eles poderiam perguntar, Paulo, como é que eu vou suportar o sofrimento? Paulo, como é que eu vou saber que eu posso ser preso porque eu amo a Jesus, porque eu testemunho Jesus? Como eu posso aguentar isso? Como eu posso não deixar que essas dificuldades, Paulo, façam com que eu perca o meu rumo e eu me desentenda com o meu familiar, com o meu irmão em Cristo, com o meu amigo? Como, Paulo? Como? Aí ele fala, retendo a palavra da vida. Guardando a palavra. Guardando a palavra. Então nós erramos muito na nossa meditação quando a nossa meditação bíblica não nos dá costas largas para nós suportarmos o sofrimento. Você lê a Bíblia e vê na palavra de Deus que a Bíblia diz que o cristão vai sofrer, como o verso 29 aqui do capítulo 1, porque a vós foi concedida em relação a Cristo não somente crer nele, como também sofrer por ele. Se nós lemos a Bíblia, meditamos nesse texto sagrado, e nós não compreendemos que Jesus está
nos dizendo na sua palavra que nós precisamos nos unir a Ele também por meio do sofrimento, se isso não faz diferença para nós e o sofrimento vai, e aí que a nossa fé vai embora, por que a gente está meditando na Bíblia? Um exemplo disso, pandemia, Covid-19, coronavírus. Olha o quanto isso revelou, o quanto de Bíblia havia ou não nos nossos corações. O quanto aqueles que se dizem de Jesus, em meio a esse sofrimento que foi global, o quanto isso revelou se de fato nós queríamos passar pelo sofrimento, querer passar não, perdão, claro que ninguém quer. Queremos suportar o sofrimento ou se deixar que o sofrimento nos derrubasse. Então nós erramos, irmão, quando não enxergamos nisso. E Paulo está falando, irmãos, pelo amor de Deus, Jesus sofreu. Suportem o sofrimento. E detalhe, vocês não vão fazer isso no meio dos irmãos, não. Vocês vão fazer isso lá fora. No meio de uma geração corrompida e perversa. É lá fora que vocês precisam reluzir como luzeiros desse mundo. Mas Paulo, como eu faço isso? Guarda a palavra. É isso que Paulo estava dizendo aos irmãos. Quase concluindo, amados. Penúltimo. Apocalipse 1. Apocalipse 1, versos 1 a 3. Nós erramos na meditação bíblica quando nós ignoramos a proximidade do fim. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, mas o que ouve também. E os que ouvem as palavras desta profecia. Uma pausa. Por isso que eu gosto de pregar em Apocalipse. Porque, como o nosso pastor Alan nos ensinou recentemente, né? Bem encaminhado, né? O bem-aventurado significa bem encaminhado, está no caminho. Bem encaminhado somos nós se nós ouvirmos falar de Apocalipse. Como é que você vai ouvir? Por meio de pregações e ensinos bíblicos. Mas também quando nós lemos. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo vai ser daqui a muito tempo, porque o tempo está próximo. Isso aqui foi escrito no primeiro século. Nós estamos no século 21, ou 21, né? 21, há 20 séculos atrás. Se já era próximo lá, que dirá hoje, irmãos? Então, nós precisamos meditar na Bíblia e enxergar que está se aproximando o nosso encontro com o Senhor. É olhar para a Bíblia e falar, isso aqui que eu estou passando, agora que eu vou suportar o sofrimento mesmo. Porque a Bíblia, em Apocalipse, por exemplo, me mostra que toda dor é por enquanto, que todo sofrimento é passageiro, que o final vai ser extremamente feliz, que a nossa redenção se aproxima, que nós estaremos para sempre com o Senhor. Quando nós meditamos na palavra de Deus, isso precisa crescer no nosso coração, que o fim está se aproximando. Em último lugar, 42º texto que nós vamos ler, sobre erro na meditação.
Deuteronômio, capítulo 29. Nós erramos na meditação bíblica quando Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, que talvez você saiba de cor. Quando nós não entregamos a Deus toda a glória. Diz assim, Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Não está revelado? Pertence a quem? A Deus. O problema é que quando tem coisa que... Quer ver um exemplo? Simples. Deus se fez homem. Como poderíamos explicar toda a glória do universo contida num negocinho assim? Como é que a gente explica isso? Que ele se esvaziou e coube num bebê. Como é que a gente explica isso? Como dizem os irmãos pentecostais, mistério. É mistério. Não tem como explicar. E às vezes a gente quer trazer uma explicação de algo assim. Isso é mistério de Deus, irmãos. A glória de Deus. Como é que é isso? Como Deus pode ter olhado para mim quando eu ainda era pecador e querer me salvar? Mistério. Não tem explicação, irmãos. A Deus seja toda a glória eternamente. Então, nós erramos muito na nossa meditação. E essas referências, elas não são exaustivas, tá, irmãos? Há diversos outros textos que falam de uma melhor maneira de nós lidarmos com a nossa meditação bíblica pessoal. E aí, nós precisamos ver, na próxima oportunidade, se assim Deus permitir, como, com base no texto de Marcos, capítulo 12, versos 18 a 27, qual foi o erro dos saduceus, Jesus diz ali, e como nós interpretarmos a Bíblia segundo esse texto nos diz. E depois vamos meditar, ou talvez antes, aquilo que o Espírito Santo direcionar, sobre alguns textos nos quais nós nos equivocamos na nossa leitura bíblica. Amém?